Você já deve ter ouvido falar que todo dia sai um malandro e um otário de casa. E o Corinthians acordou malandro doidinho pra encontrar o otário da vez. Cara, a frase é um pouco forte sim, eu sei. Mas irmão, nessa história do Gerson voltar pro futebol brasileiro por empréstimo, a única explicação seria exatamente essa. É um malandro tentando encontrar o otário da vez, cara. O Zenit pagou uma bolada multimilionária pra tirar o cara do Flamengo. Brigou com o clube da Arábia Saudita para assinar com o Gerson e menos de um ano depois, vocês acham que o cara vai liberar o jogador por empréstimo sem custos? Você acredita mesmo num negócio desses? Numa possibilidade dessas? Pois é, cara, tem gente que tá com esse papinho mole querendo ludibriar o torcedor ou chamar você na cara de pau, de boboca, cara. E eu vou te explicar melhor toda essa história, de onde surgiu esse papo e dizer por que isso é uma tremenda loucura, cara. Mas antes de eu te falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje, eu quero te pedir aquela gentileza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então, dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve agora e deixa um like no vídeo. E ó, deixa eu te falar uma coisa, eu separei duas camisas completamente lindas do Corinthians, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você entrar lá e dar uma conferida, porque ó, tá com condição exclusiva, a camisa, como eu já disse, é linda, precinho camarada, frete grátis pra vários lugares do Brasil e meu irmão, quem comprou é só elogios, não precisa acreditar na minha palavra, clica aqui agora, entra lá e dá uma olhada nas avaliações, que aí você vai ver do que é que eu tô falando, beleza? Entra lá, confere, tenho certeza que você vai curtir. O Fábio Lázaro escreveu lá no UOL no dia 27 que o Corinthians está monitorando a situação do Gerson e que o Gerson quer deixar o futebol russo. Isso daqui já nem é segredo pra ninguém e posso cravar? É verdade o que o Fábio disse, tá? É verdade mesmo. Qualquer clube grande no futebol brasileiro, ambicioso, que não esteja numa draga como tá o meu São Paulo, tem obrigação de monitorar grandes jogadores, essa é a verdade. O Gerson é um cara que joga em qualquer time do Brasil, irmão. Seria titular absoluto e intocável em qualquer equipe por aqui. Ah, mas no time tal, talvez ele não jogasse. Cara, por favor, para com isso, velho, esquece. O Gerson é craque de bola, joga em qualquer time daqui e talvez no mundo inteiro você tenha, uns 20 clubes que o Gerson não teria vaga, tá? Que é o primeiro escalão lá do futebol europeu. A gente tá falando assim de, pô, o Gerson não teria vaga no Real Madrid, Barcelona, sei lá, Atlético de Madrid, no Big Six da Inglaterra. Talvez você fale desses clubes que o Gerson não teria vaga. No resto, ele joga em todos, meu irmão. Time médio da Europa, até time grande da Europa, certo? Times aqui do futebol brasileiro. E não é à toa dele ser tão bom e ter tanto prestígio que o cara tá jogando no Zenit. Pra ter um cara desse quilate por lá, os russos não pagaram pouco não, irmão. Eles pagaram e pagam muito bem pro jogador. Só que tirar ele do Flamengo, só pra tirar ele de lá, foram 25 milhões de euros. E menos de 6 meses depois, então, a gente já vai viajar aqui na maionese. Pô, os russos vieram, pagaram 25 milhões de euros pelo cara, que você sabe que isso não é pouco dinheiro em lugar nenhum do mundo. E aí simplesmente os russos, que são malucos, vão chegar aqui e dar ele de graça, emprestado. Irmão, russo é maluco, no poker principalmente, mas os caras não são idiota não, certo? Se quiser tirar o Gerson de lá, vai ter que pagar, e pagar muito caro, só pra contratar o jogador. Ah, mas Rodrigão, o Gerson não tá feliz na Rússia, ele quer voltar. E daí, irmão? E daí? Por isso o Zenit vai perder dinheiro? O Neymar também não tava feliz lá no PSG durante um determinado período e fez de tudo pra voltar do Barcelona. Ia colocar dinheiro do próprio bolso. Mas adivinha só, não rolou. No pay, no play, coleguinha, não tem conversa. E quando a gente fala de salário, aí o papo já é loucura. Hoje dizem que o Gerson recebe cerca de 6 milhões de reais por mês no Zenit da Rússia, cara. Amigão, isso é dinheiro que só a bubônica, tá? Não é qualquer clube que consegue pagar isso de salário pra um jogador, não. Ah, mas aqui é Corinthians, nós já pagou pelo Memphis, o importante é ganhar muito, é ganhar título, e é isso. Tá ok, eu não vou brigar com isso não, cara. Eu não vou entrar numa treta com você corintiano por isso. Eu já desacreditei do Corinthians quando disseram que ia trazer o Memphis. Pra mim era uma contratação surreal, porque, pô, fugia dos padrões financeiros do futebol brasileiro.
brasileiro e principalmente do Corinthians, que estava endividado, está endividado. Mas eu aprendi uma lição, eu não duvido de nenhuma loucura que o Timão seja capaz de fazer. Então eu não duvido que o Corinthians seria capaz de ir lá e falar: Gerson, vamos dar um jeito, a gente vai pagar esse salário pra você. E eu não vou ser esse cara que vou dizer que o Corinthians não vai fazer isso. O que eu tô dizendo e cravando aqui pra vocês é que jamais os russos liberariam o Gerson pra voltar pro Brasil em um empréstimo sem custos, sem chance alguma dessa parada acontecer. E isso não ia rolar. Pode ser que pela boa relação entre Corinthians e Zenit, eles consigam uma composição de jogadores, mais algum percentual e dinheiro, e aí beleza, o homem pode voltar. Os russos fizeram muita coisa pra ceder, entre aspas, o Yuri Alberto pro Corinthians. De repente, se for pra Rússia um Guinegão, que os caras já mostraram interesse, um Breno Bidon e alguma outra promessa, dar um percentual, ainda assim ceder algum dinheiro a longo prazo, beleza, pode ser que o Zenit faça esse tipo de negócio. Mas no seco, de grátis, no free, esquece, coleguinha, não tem negócio. E o pior é que o Corinthians tava negociando a chegada do Bruno Spindel pro lugar do Fabinho Soldado. E aí, irmão, as informações, cara, eram de que o Spindel, que tem tem boa relação com o staff do Gerson, ele tinha montado um projeto pro Gerson voltar pro Brasil por empréstimo sem custos, que ele havia apresentado esse projeto e que as respostas iniciais lá da Rússia haviam sido boas e que ele tava só esperando ele assinar com o Corinthians para apresentar a proposta oficialmente pro Zenit. Sinceramente, que papinho, hein? Que papinho, hein, papai? Cá entre nós, que papinho furado. Não, assina comigo que eu trago o Gerson de... Que papinho furado, né, irmão? Com todo respeito. É tirar o torcedor pra bobalhão na cara dura, cara, sabe? Chamar o torcedor de bananão a lá Caio Ribeiro. E se o Zenit, em algum momento, der sinal de que quer negociar o Gerson, vamos lembrar? O Al Nassr do Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo lá da Arábia Saudita quer o Gerson e pagaria um valor bacana por ele. O Cruzeiro daqui tá monitorando a situação, tem interesse. O Palmeiras também tá monitorando, é óbvio que tem interesse. Eu acredito que o Corinthians tá de olho também e pode até pensar em alguma coisa, um projeto Libertadores, um projeto Gerson na Copa do Mundo, ou sei lá o que o Corinthians pensa pra seduzir o Gerson. Tem que ter alguma ideia mesmo, eu concordo. Mas nem o corintiano mais inocente e fanático do planeta Terra seria capaz de se abobalhar a esse ponto de pensar que o Gerson, um jogador de 25 milhões de euros, que ganha 6 milha por mês, vai voltar pro Brasil por empréstimo sem custos. Ah, eu já sei. O Zenit tá montando um projeto para ajudar o Gerson ir para a Copa do Mundo. E para isso vai emprestar ele sem custos. A única coisa que o Corinthians vai ter que fazer é pagar os salários nesse período. Será que é isso? Bom, ainda assim já é muita grana. Mas talvez o Gerson também faça um sacrifício. Abra mão de certa parte disso tudo. Ele faz 6 meses por aqui no Corinthians. E aí pronto, cara. Ele vem de graça para jogar a Copa e volta para a Rússia. Aí o Gerson vai ter que explicar pro Zenit como é que o Luiz Henrique e o Douglas Santos estão sendo convocados para a seleção brasileira, podem até mesmo disputar a Copa do Mundo jogando lá na Rússia, e ele não. Qual é a desculpa do Gerson? Entende? O Gerson ficou um período sem jogar, ficou fora da seleção porque ele não estava arrebentando no Zenit. Se tivesse, o Ancelotti tinha chamado, como seguiu chamando o Luiz Henrique, como chamou o Douglas Santos, entende? E isso tudo, cara, num cenário onde o clube russo estaria preocupado se o Gerson vai jogar a Copa do Mundo ou não. Qual é, coleguinha? Qual é? Você acha que o Zenit quer saber se o Gerson vai jogar a Copa do Mundo ou não? O Zenit nem afiliado na FIFA é mais lá, as ligas russas, cara. Loucura, entendeu? É aquilo que eu falo. Todo dia sai de casa um malandro e um otário, velho. E ó, o Corinthians acordou malandro tem tempo. Doidinho pra encontrar um otário pra fazer negócio. E ó, o Corinthians tá na dele. Se rolar, também quero, papai. Mas talvez a parada nem seja o Corinthians, sabe? Talvez você tenha que pensar que o malandro foi quem soltou essa notícia, esperando que você seja o otário de acreditar e sair por aí botando fé. E eu tenho certeza que você não é esse otário pra cair nesse papinho furado. Qual é, né, coleguinha? Mas me conta aqui, vai, eu quero saber a sua opinião. Se você acreditou nessa história, se você acha que isso pode acontecer e se acontecesse, se seria sensacional. Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.